Olá pessoal, aqui é Rubem, professor de História, né? E eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco sobre esse livrinho aqui, né, do Stephen King, que é o livro de estreia dele, né? É o primeiro livro, o primeiro romance do mestre do terror Stephen King, né? E ele faz parte de um projeto, né? Projeto pessoal meu que eu fiz para ler a obra de Stephen King. E eu decidi começar esse projeto lendo a obra dele em ordem cronológica, né? E em ordem cronológica significa a partir do primeiro livro, né? Do primeiro até chegar ao mais atual. Então, esse livro aqui, Carrie, a Estranha, ele é um livro que trata principalmente sobre bullying, né? A história se desenrola através de uma jovem, né, que se chama Carrie, e ela é uma adolescente, né, comum, como a gente conhece, né, em qualquer escola. A gente conhece adolescentes que sofrem bullying, né, desde a infância, e não é diferente com Carrie, né? A história se desenrola numa cidadezinha chamada Chamberlain, no Maine, né? E Carrie, ela tem uma mãe que é uma fanática religiosa, né? Uma mãe extremamente religiosa, e todo o desenrolar da história vai se passar com essa interação, né, de Carrie e a sua mãe e os colegas de escola, né? Como eu falei, ela é uma jovem que sofre bullying, né? E os colegas têm uma aversão muito grande a ela, né? Ela passa a vida toda sofrendo bullying e não consegue fazer amizade, né? Ela é muito tímida. E, para piorar, ela tem uma criação extremamente rígida, extremamente dura por parte da mãe, né? A mãe dela é uma fanática religiosa, é aquele tipo de pessoa que vê pecado em tudo, né? Tudo é pecado. Então, a história, o livro, ele se divide em duas grandes partes, né? É um livro curto que tem apenas 200 páginas, e a primeira parte, né, vai se desenrolar, obviamente, com Carrie frequentando a escola, e tem um acontecimento, né, que ocorre na escola, onde ela sofre o principal bullying, né, da vida dela. Ela é uma jovem que, apesar de ter 16 anos, ela não teve a menarca ainda, né, que é a primeira menstruação. E quando ocorre a menarca dela, vai ocorrer dentro da escola, né, no vestiário feminino, na hora do banho, né? Então, na hora que ocorre a sua primeira menstruação, ela está no banho, né, junto com os colegas, e é um evento extremamente traumático na vida dela, porque as colegas dela vão bulinar muito ela a partir desse acontecimento, né? Ela não vai sequer conseguir entender o que está acontecendo, o que é essa primeira menstruação, né? Ela menstrua e as colegas começam a jogar absorventes nela, né? Ela sofre uma chuva de insultos, né? Tem vários absorventes sendo jogados sobre ela, né? E ela fica sem entender aquilo. Ela acha que ela está morrendo, né? De hemorragia, quando na verdade ela está tendo a primeira menstruação. E todo o desenrolar da história vai se passar dessa forma, né? Ela sofrendo bullying por parte dos colegas, ela tendo dificuldade de se relacionar com os colegas, né? Ela tendo vários aspectos, né? Vários aspectos da sua vida, né? Vários acontecimentos vai desencadear em eventos de bullying, né, que ela vai sofrer.
e isso vai desencadear nela uma frustração muito grande, né? Principalmente porque ela tem uma mãe assim que não consegue criar ela como se cria uma adolescente normal, né? A mãe dela, tudo que acontece com Kelly, ela acha que é pecado, né? A própria mãe dela vê ela como um demônio, né? Acha que, como a mãe dela é uma fanática religiosa, ela acha que tudo que acontece na vida de Kelly é castigo divino, né? Então, só que Kelly, ela, assim como todo adolescente que sofre bullying, né, deseja um dia se sobressair e se vingar, né, dessa questão do bullying. Então, o grande evento, né, do livro vai se desencadear na parte do baile de formatura de Kelly, né, vai acontecer o baile de formatura, né? E durante esse baile ela vai descobrir, né, que ela tem poderes de telecinesia, né? Aliás, durante a vida toda dela, desde pequenininha, ela descobre que ela tem o poder da telecinesia, né? O poder de mover móveis, objetos com o poder da mente, né? Então, isso é um aspecto que vai fazer com que ela se sobressaia sobre esses acontecimentos de bullying, né, que ocorrem com ela. Esse livro é um livro que nos prende do início ao fim, né? Desde o do início da leitura eu fiquei preso à leitura, né? Não consegui parar de ler e o que me chamou a atenção nesse livro é a questão de que a personagem, né, Kelly, ela sofre muito, né? Desde o início da infância dela, ela perde o pai, ainda bebê, né, ainda novinha, e a mãe dela acha que a morte do pai dela foi um castigo, né, e de certa forma ela culpa Kelly, né, por essa morte. E é uma história sobre bullying, né? Como eu sou professor, a gente percebe, né? Nas nossas salas de aula, muitos adolescentes sofrem bullying, né? E na maioria das vezes esses processos traumáticos de bullying, eles desencadeiam em eventos extraordinários, né? Como a gente vê nos Estados Unidos, nos jornais, né? Jovens é, que entram na escola e cometem assassinatos, né? Muitos desses jovens que fazem essas ações, eles são jovens né, adolescentes que sofrem bullying quando criança e quando adolescentes, né? Então, a minha impressão que eu tive desse livro é a impressão, né, do quanto esse escritor, Stephen King, ele é um escritor muito aclamado, né? Ele é conhecido como o mestre do terror, né? Qualquer leitor, mesmo que não tenha lido nunca nenhum livro do Stephen King, mas já ouviu falar sobre ele, né? E ele mostra toda a sua genialidade nesse livro, né? O primeiro livro dele é o seu livro de estreia e ele mostra a que veio, né? Ele mostra toda a sua criatividade, né? Achei muito interessante a forma como ele descreve o comportamento dos personagens, né? A cena onde Carrie vai pedir a mãe dela para ir para o baile, né? Ele consegue descrever de forma muito magistral, né? O comportamento da mãe, né? Ela acha que o simples fato de Carrie ir ao baile é um pecado muito grande, então ela sempre quando Kelly queria mostrar que era um adolescente normal, né, um adolescente comum, a mãe dela mandava ela ir para dentro de um armário e rezar, né, para ela poder se desprender do pecado, né? Ela achava, como ela via pecado em tudo, então ela achava que o simples fato de Kelly ir ao seu baile de formatura era
uma demonstração por parte dela de que ela era uma pecadora, né? Então ela pede a filha para rezar, pede para ir para o armário rezar, né? E a parte também do fato de que Carrie tem o poder, né, da telecinese é muito interessante, porque é uma forma dela se sobressair da questão do bullying, né? É uma forma dela de certa maneira, se vingar dos acontecimentos de bullying que rodeavam ela desde a infância, né, até chegar à adolescência. Então, na segunda parte do livro vai acontecer o baile, né, como eu falei, de formatura, e esse baile ele vai ser o grande acontecimento do livro, né? Desde o início do livro a gente vai percebendo, né, durante a leitura a gente vai percebendo que é uma preparação para o baile, porque o baile vai ser o ápice, né? Vai acontecer um evento extremamente traumático para a cidade, né? As pessoas vão passar por um processo de trauma muito grande, né? Vai acontecer o desenrolar da história vai terminar com um clímax de terror muito grande, né? E esse acontecimento, né, traumático na noite do baile, ele vai ser protagonizado por Carrie, né? E enfim, é isso. É um livro que fala sobre bullying, né? Que a gente que é professor, a gente pode usar ele até para trabalhar em sala de aula, para mostrar aos nossos alunos como que uma pessoa que passa por bullying, o que ela sente, né? Como que isso traumatiza uma criança, um adolescente, né? E assim, é um livro extremamente genial, né? Como eu falei, né? Um livro muito que nos prende mesmo, né? Que a gente percebe o quanto que Stephen King é um gênio, né? Do terror, que a alcunha de mestre do terror que ele tem mais do que merecida, né? Porque ele, apesar de ser o seu livro de estreia, né, um pouco diferente a gente vai percebendo as diferenças, né, durante a obra dele. Não tem aqueles personagens tão aterrorizantes que tem nos seus outros livros, mas aqui já mostra toda a genialidade dele, né, quanto escritor, né, a forma como ele desenvolve o enredo, né, ele faz com que a gente mergulhe na mente das personagens, né? Eu pelo menos quando li esse livro, o tempo todo eu sentia vontade de cuidar de Kelly, de ajudar ela de alguma forma, né? Eu ficava torcendo para que ela conseguisse se livrar, né? Dos processos traumáticos de bullying que ela sofre, né? Durante a vida dela. Então, ele mostra um pouco essa lição, né? O que eu consegui aprender lendo esse livro é que a gente deve respeitar as diferenças, né? O mundo que a gente vive, né? Principalmente nós que somos professores, que estamos em sala de aula, a gente percebe que os adolescentes eles não são iguais, eles são diferentes. Então, a gente deve respeitar essas diferenças, né? Porque, acima de tudo, a diferença é que forma o nosso mundo. Imagina se todas as pessoas fossem iguais, né? Então, uma obra de arte, né? Um livro, ele sempre é passível de interpretação e cada pessoa consegue absorver, sei lá, uma lição, né? De um livro que ela lê. E a lição que eu absorvi é essa, é que o mundo é diferente, as pessoas são diferentes e a gente deve respeitar as diferenças acima de tudo, né? Porque é na diferença que está a graça do mundo. Então, Carrie, ela é uma menina muito tímida, muito... eu percebi que ela sofre muito, né? Esse aspecto do sofrimento durante
a história, né, o desenrolar da história, foi um aspecto que me chamou muita atenção também, né, a forma como que ela sofre, né, desde o início ela sofre muito, tanto pela questão da mãe, né, que é uma pessoa, como eu já falei, muito rígida, muito severa, né, é aquele tipo de pessoa completamente deslocada, né, uma fanática religiosa da pior espécie, né, uma pessoa que vê pecado em tudo, na sua roupa que você usa, no seu comportamento, até no seu pensamento, né? Então ela tentava transmitir isso para Carrie, né? A mãe de Carrie, Margaret White, ela é o tipo de pessoa que tudo que ocorre, né, tudo que vai ocorrer na vida de Carrie, de certa forma, é causado pela própria mãe, né? Tanto é que o final vai se desenrolar em torno desse eixo também, do como que, na pessoa que ela se transformou, porque pelo fato dela sofrer bullying, né, a gente percebe que Carrie, mesmo ela sofrendo bullying, ela tem dentro dela um desejo de se vingar, como qualquer pessoa, né, tem uma autodefesa. Então, esse desejo de se vingar, né, dos bullying que ela sofria vai ser provocado pela criação da mãe, né, pelo que ela sofreu nas mãos da mãe e principalmente dos colegas, né? Então, os colegas dela de classe, né, depois do evento da menstruação, né, do grande bullying que ela sofre, né, quando passa pelo o processo da menarca, eles vão tentar se redimir, né, achar que se arrepender e a menina que é a mais famosinha da escola vai convidar o próprio namorado a convidar a Carrie para o baile, né, que é o personagem de Tommy, e ele convida ela para o baile na intenção de fazer com que ela perceba também que ela tem um certo valor, só que nem todos os coleguinhas dela, né, que aprontaram bullying com ela, têm esse pensamento de se arrepender, de se redimir, e na noite do baile eles vão preparar um grande choque para Carrie, né? Eles vão preparar uma cilada muito grande para ela, né? Muito cruel, e essa cilada vai desencadear todo o clímax da história, né? Todo o ápice da história, né? Quando ela passa por essa cilada, que ocorre justamente na noite do baile, né? Que é a noite de formatura, né? De baile de um adolescente, e é a noite mais importante, principalmente nos Estados Unidos, né? Como a gente sabe. A formatura, não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Eu sou professor, quando os meus alunos terminam o ensino fundamental e o ensino médio, né? A noite da formatura para eles é de extrema importância. Imagine, na noite da sua formatura, você passar por uma humilhação enorme, né? Uma humilhação grande, né? Uma humilhação cruel e violenta. Então, quando ela passa por essa humilhação, ela vai usar de todo o poder que ela tem, né, de telecinese, que é de mover objetos com a mente, né, de abrir e fechar portas, enfim, é o poder de mover objetos e de provocar acontecimentos físicos com a mente, né? Esse é o poder da telecinese. E o livro, Stephen King, ele conta a história em forma de uma espécie de documentário, né? Como se ele estivesse entrevistando algumas pessoas que presenciaram, né, o grande evento da noite do baile, né, que culminou, na verdade, em um grande incêndio, né? A cidade foi toda incendiada, né? E muitas pessoas morreram, mas houveram sobreviventes. E esses sobreviventes, né, aqui no livro, eles vão aparecer como as testemunhas oculares do evento, né? Então,
ele consegue escrever o livro dessa forma, né? Através de um mini documentário, né? de entrevistas, né? As pessoas, os sobreviventes vão sendo entrevistados. E nessa segunda parte, né, que aparecem as entrevistas, vários especialistas em telecinese, em parapsicologia vão ser convidados para estudar o evento, né, para tentar entender, né, como que tudo aconteceu. Postos de gasolina explodiram, a porta da escola, as portas da escola, né, todas se fecharam ao mesmo tempo e ninguém conseguia abrir, né, então todos os coleguinhas de Carrie ficaram presos, né, na escola durante o incêndio. Então esses especialistas eles vão tentar descobrir como ocorreu isso, né, para tentar entender, né, se foi realmente Carrie, né, que provocou tudo isso e o porquê, né, de ela ter provocado tudo isso. Então é isso, a impressão que eu tive desse livro é um livro que, apesar de ter, se a gente tirar a parte, né, do poder que Carrie tem de telecinese, vai ser a história de qualquer adolescente normal, né, que nós professores, a gente vê em sala de aula, né, aquela pessoa, sempre tem na sala de aula aquela pessoa que é afastada dos colegas, é isolada, é reprimida, né, uma pessoa introvertida, sempre tem, às vezes mais de um, né, então ele consegue mostrar, né, nesse livro, esse aspecto do bullying, mas do ponto de vista de uma jovem que tem o poder da telecinese, né? Isso é aí onde está a graça do livro, porque através desse poder que ela tem a chance de se vingar, né? de todos os bullying que ela sofre durante toda a sua vida. Então, durante a leitura, a gente vai mergulhando, né, na mente de Carrie, entendendo o porquê que ela se tornou uma pessoa tão vingativa, né, porque no final do filme a gente vai ver o ápice do livro, aliás, vai ser a vingança de Carrie, né, mas a gente vai perceber que ela se vingou de todos os seus colegas, né, da cidade, dos próprios professores que a bulinavam, pelo fato de ter passado a vida toda sofrendo bullying, de ter sido excluída, né? Ela era aquela garota diferentona da escola, né? Ela sempre tinha pessoas jogando pedras psicológicas nela, né? Ela sempre sofria repreensão, tanto por parte dos colegas, dos professores, quanto da própria mãe, que era uma fanática religiosa, né, que via pecado em tudo e que achava que, inclusive, a morte do pai dela tinha sido culpa dela, né? Então, é isso. É um livro que, assim, nos prende do início ao fim, como eu falei, né? E é uma leitura que realmente Stephen King, eu acho ele um cara genial, justamente pelo fato de que ele tem essa capacidade de fazer com que a gente fique preso na história, né? Com que a gente torça pelos personagens, né? Com que a gente fique naquela expectativa de como vai ser o final do livro. Então é isso, é um livro que fala sobre bullying, que é abordado de uma maneira extremamente criativa, né? E que é genial, né? O que eu posso dizer desse primeiro livro, que a minha primeira experiência, né, com Stephen King, é que ele realmente é um cara genial, né? Tudo que eu já tinha visto falar sobre ele, as expectativas foram correspondidas, né? Eu consegui me surpreender e fiquei assim encantado, maravilhado. Pretendo ler, né, os outros. Eu tenho vários livros de Stephen King aqui em casa, não tinha lido ainda por falta de tempo, mas pretendo ler, né? Vou começar a ler Salem, que é o segundo livro, né, em ordem cronológica de Stephen King. E
É isso, pessoal. Carrie a Estranha, o primeiro livro de Stephen King, um livro fantástico, né? Sensacional, extremamente criativo e que a gente sabe que existem filmes também, né? Que foram adaptados, como a maioria dos livros de Stephen King, né? Por exemplo, It e a Coisa, O Iluminado, Colheita Maldita, todos esses filmes a gente assiste e nem sabe, né, que foram. Muita gente assiste esses filmes e nem sabe que foram baseados na obra do Stephen King, né? É, e a Coisa, O Iluminado, Colheita Maldita, Doutor Sono, né? Todos esses filmes eles são livros, na verdade, do mestre do horror, Stephen King. Então eu recomendo demais esse livro, né? Então é isso aí. Stephen King, Carrie a Estranha, leiam.